minhas pernas caiu para fora da cama, assim, um puxão bem forte. E naquela hora eu peguei, comecei achei que tinha um ladrão em casa, né. Falei: "Meu Deus", eu fechei a porta, tô sozinha aqui, tem um ladrão aqui dentro, tem uma pessoa aqui dentro. E eu fechei o olho, peguei a coberta, coloquei falei: "Agora o que que eu faço? O que que eu faço?", né. E eu fiquei desesperada ali, tentando achar o que que eu ia fazer, porque eu estava sozinha. Se eu levantasse, aquela pessoa me pegava, e se eu ficava na cama? Então eu não sabia o que fazer. Aí, naquele mesmo dia, eu fiquei ali, não conseguia dormir, não conseguia dormir, e de repente eu senti um solavanco, alguém pegou no meu braço, bem forte, uma mão muito forte pegou no meu braço. E ele me me levou, assim, me levou, sabe, um solavanco, assim. E eu simplesmente não vi mais nada, quando eu vi eu estava indo para algum lugar. E até quando eu me lembro quando eu conto essa história, porque foi tão vívido, sabe, foi tão assim, eu vi tudo acontecendo e eu sentia tudo, né. E a gente foi parando, ele me parava tipo estações, era como se a gente ia numa velocidade menor e ponto ele parava. Ele me Você foi parava e levada? Você foi eu fui levada, levada. então? Eu acredito que sim, porque aquilo ali foi eu estava vivendo aquilo ali, eu vi tudo. Nossa. E ele me pegou era uma mão muito forte. E chegou num certo lugar, assim, a primeira estação que eu parei, eu vi era uma casa, tipo uma igreja ou um templo, mas estava muito escuro, escuro, muito escuro naquele lugar, escuro. Mas tinha uma mulher que cantava dentro dessa igreja, ou desse templo, ou dessa casa. E essa mulher cantava uma música tão maravilhosa, tão linda, a voz dela era tão perfeita e tão linda, que eu parei para ouvir, assim, extasiada. E quando eu parei, eu perguntei para aquele ser que estava me segurando o braço, quem era que estava cantando lá. E ele não me respondeu nada, ele simplesmente me pegou no meu braço novamente e subiu comigo de novo numa velocidade muito grande. E quando a gente chegou num lugar, era uma porta muito alta, de ouro, era puro ouro naquela porta, ouro, ouro maciço, aquela porta. E aquela porta se abriu assim, ó. E a única coisa que eu ouvi, a única palavra que eu ouvi ele falar, em todo esse tempo da viagem que a gente fez, foi: "Entra". Quando eu entrei